Por que será que para algumas pessoas é tão difícil celebrar as próprias conquistas? Elas alcançam algo importante, um trabalho novo, uma meta que foi atingida, algo que acabou dando certo. Mas aí aparecem sentimentos um pouquinho contraditórios. Um constrangimento, uma necessidade de diminuir aquilo, ou até uma frase meio automática. Ah, nem foi tudo isso, nem é pra tanto. E muitas vezes isso vem acompanhado de uma justificativa moral. A pessoa não quer parecer arrogante, não quer parecer que se acha, ou que a conquista dela é maior do que a de outras pessoas. Ou seja, existe uma ideia de que ela precisa manter a humildade, quase o medo de parecer prepotente sobre aquilo que deu certo. E isso tem muito a ver com a forma como a gente foi educado. Em muitas culturas, incluindo o atravessamento da religião, o orgulho pode aparecer como uma coisa um pouquinho perigosa, né? E isso acaba tendo muito a ver com a forma como a gente pode reconhecer também as nossas conquistas. Mas existe algo muito interessante aqui. Porque reconhecer uma conquista não é a mesma coisa que ser arrogante. E a psicanálise nos ajuda a pensar nisso de uma outra maneira. A psicanalista Melanie Klein, no seu texto Inveja e Gratidão, nos ajuda a refletir um pouquinho sobre isso ao dizer sobre a capacidade de preservar aquilo que é bom, ou seja, né, o objeto bom. Quer dizer, ela fala sobre a nossa capacidade de reconhecer aquilo que é valioso sem necessariamente precisar atacar, destruir ou diminuir. Isso inclui também uma outra capacidade muito importante, a capacidade de usufruir daquilo que é bom. Ou, para usar um termo que a gente está mais adaptado dentro da psicanálise, a gente está falando da capacidade de gozar. Mas é aquele gozar no sentido de usufruir, de saborear, de degustar, quer dizer, de tirar um certo proveito daquilo que também pode ser muito bom. Se permitir viver aquilo que deu certo. Mas quando essa capacidade está fragilizada, acontece algo muito curioso. Mesmo quando algo dá muito certo, o sujeito pode ter uma certa dificuldade de usufruir da própria conquista. Ele já passa por cima, já diminui aquilo e já passa inclusive para a próxima cobrança. É como se o psiquismo tivesse dificuldade de sustentar o prazer de algo que floresceu. Então, em vez de degustar daquilo que foi conquistado, ele estraga, ele diminui, ele reduz, ou age como se aquilo não fosse grande coisa. Talvez por isso celebrar algo que foi conquistado pode ser mais difícil do que parece, porque reconhecer uma conquista também é reconhecer que algo em nós pôde florescer. E para algumas pessoas isso toca num lugar muito delicado. É o medo de parecer arrogante, o medo de despertar inveja, ou até uma dificuldade de se permitir ocupar esse lugar. Então, em vez de celebrar, o sujeito diminui, passa por cima ou age como se aquilo não fosse tão importante. Mas talvez valha uma pergunta curiosa. Quando eu não consigo usufruir daquilo que eu conquistei, o que exatamente eu tô tentando proteger? Porque às vezes a dificuldade não tá só na conquista, tá na relação com aquilo que a gente consegue florescer ou despertar dentro da gente. E talvez seja justamente nesse momento que uma outra emoção começa a florescer. Aquela mesmo que aparece quando a gente dá uma olhadinha na conquista dos outros, a inveja. Mas aí já é uma conversa para um outro momento.